Olha, a Justiça Federal, né, por meio do CNJ, ela liberou 2,4 bilhões em precatórios federais e RPVs federais, que são do INSS. Ou seja, agora no mês de julho, aproximadamente 134 mil pessoas estão recebendo valores do INSS por meio de RPVs e precatórios. E aí a gente vai detalhar como é que funciona e como está sendo o pagamento desses precatórios, certo? Isso está ocorrendo desde o dia 20 de junho deste ano. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de 2 bilhões e 400 para atrasados do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, e outros tipos de precatórios referente a decisões judiciais, no mês de maio. Esses valores são para pagar quantias impostas em decisões definitivas, ou seja, aquelas com trânsito em julgado, que já teve o cumprimento de sentença, tudo isso, e em matérias assistenciais e previdenciárias do INSS, certo? Esses pagamentos ocorrem por meio de RPV, requisição de pequeno valor, certo? E a quantia liberada também vai cobrir pagamentos de outras decisões judiciais, como contra órgãos do governo, sendo uma das mais comuns aquelas de servidores, né? Demanda de servidores, auxílio a acidentes, aquele do servidor que cobra valor incorreto de salário, correção salarial, e aí vai. Que aí geralmente essas ocorrem por meio de precatórios, os PRC. Para a gente entender aqui, segundo as informações divulgadas, né, pelo próprio Conselho da Justiça Federal, os valores atendem a um total de 208 mil beneficiários, certo, do INSS, que entraram com 163 mil processos no INSS. E aí essas questões envolvem questões previdenciárias, as RPVs, né, que correspondem a 86% do valor, ou seja, 2 bilhões e 61 milhões de reais. E aí, esse montante de 2 bilhões e 61 milhões de reais corresponde a 101 mil processos na Justiça Federal. Olha a quantidade de processos, hein? E os precatórios, que são 73.700 beneficiários, aproximadamente. E aí esses precatórios correspondem a 62.600 processos. Ou seja, e o montante também gira em aproximadamente 400 milhões de reais. Quem receberá esses valores? São os beneficiários, os chamados atrasados, autores, né, das decisões judiciais, o cara que processou o INSS ou a Fazenda Nacional, tanto aquele cara que processou por meio de auxílio acidente, auxílio doença, previdenciário, tudo isso que engloba o INSS. Ele é um órgão que engloba vários tipos de ações, certo? E que também já houve o trânsito em julgado das decisões judiciais. E aí, como que o segurado do INSS ou aquela pessoa que processou e que está aqui no meio desses 200 mil processos, desses 200 mil beneficiários, ele sabe, como que ele vai saber que tem um processo? Ele pode falar com o advogado, né? Primeiro de tudo, pelo advogado. Isso aí, o advogado tem que estar todo o tempo ali informando, que está acompanhando o processo na justiça, né? E os próprios autores das ações já sabem se a demanda requer pequenos valores ou se são precatórios, mesmo antes do fim do processo, né? Então, basicamente, você já sabe se é um precatório ou não, porque o advogado ele tem por obrigação te avisar, ok? E como que esses valores são pagos?
Segundo a nota emitida pelo Conselho de Justiça Federal, cabe a cada Tribunal Regional Federal, certo? Informar sobre os depósitos nas contas bancárias dos credores, certo? Então, a gente tem TRF1, TRF2, TRF3, 4, 5 e 6. Então, cabe ao tribunal informar sobre os depósitos, certo? E as requisições de pequenos valor, a RPV, ela deve ser paga em até 60 dias. Já os precatórios, elas esperam ali meio que a LOA do ano para expedir o alvará, né, o pagamento. Pela regra, no caso dos precatórios, os valores poderão ser pagos até o final do exercício do ano seguinte à sua expedição, que é a LOA, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com isso, quem teve decisão expedida em maio deste ano de 2024, na melhor das hipóteses, poderá receber em 2025, mas aí só recebe em 2026 por conta que a LOA de 2025 já passou. Então, só recebe em 2026 mesmo, ok? Os RPVs em até 60 dias, os precatórios só em 2026. Então é isso, é uma ótima notícia. Lembrando que para o ano de 2025, o INSS ele deve pagar aproximadamente 101 bilhões de reais em precatórios do INSS. Corresponde a 86% de toda a LOA do próximo ano, de 2025, certo? Esse ano o governo vai pagar aí algo em torno de 70 bilhões. Próximo ano, 101 bilhões de reais. E uma boa parte do INSS. Ou seja, é um caso que a gente tem que acompanhar, tem que estar ali junto. Tem muito credor aí. Ah, Israel, não quero esperar para receber meu precatório. Fala com a gente, com a Juiz Ativos. A gente antecipa o seu precatório e paga à vista, certo? Então, fala conosco, garanto o melhor atendimento. Você vai falar comigo mesmo, não é com ninguém. A gente deixa todas as informações aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Gostou? Curte e compartilha com seus amigos.